Fala aí, nação rubro-negra, hoje o vídeo está imperdível. Vamos falar sobre o primeiro reforço do Flamengo a pedido do nosso técnico, claro, Felipe Luiz. E o Boto, também sobre a manifestação ali, né, do VIP do Flamengo em relação ao futuro de Davi Luiz. Tem muita informação quente chegando e você não vai querer perder nenhum detalhe sobre isso, né? Então, gente, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Claro, domingão. E ativa o sininho das notificações. Não esquece. Isso aí. Agora sim, gente, vamos pro vídeo. Vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, como vocês já estão esperando de maneira ansiosa. E eu tenho um aviso, hein? Tem Boto no ninho. O Boto não foi pro rio, nem pro mar, nem para nenhum lugar que tenha água. Está no ninho do urubu. É isso mesmo. Nós vamos contar aqui como é que foi o primeiro dia do José Boto, novo diretor de futebol do Flamengo, lá no CT Ninho do Urubu, e o que ele achou das estruturas, das instalações do Flamengo localizadas lá no CT Ninho do Urubu. Será que precisa mudar alguma coisa? Ele chegou fazendo exigências? Lembra quando o Jorge Jesus chegou ao Flamengo, que pediu muitas alterações? Será que o José Boto, português, tal como o Jorge Jesus, pediu mudanças, melhorias de algo? A gente vai contar já já. E a situação envolvendo Davi Luiz tem mais um capítulo. Dessa vez, o novo VP de Comunicação e Marketing do Flamengo, da gestão BAP, se pronunciou nas redes sociais e a gente vai trazer aqui o que ele disse a respeito da situação envolvendo Davi Luiz, que reclamou pela forma como ficou sabendo da sua não renovação de contrato. E também vamos falar sobre o primeiro reforço do Flamengo para a temporada, Alfredo Almeida. Conversei com pessoas que trabalharam com o Alfredo nos tempos de Coimbra, Minas Gerais. Para quem não sabe, o Coimbra, parceiro do Benfica de Portugal. Por isso que ele estava trabalhando no Coimbra. E a gente vai trazer para vocês aqui as qualidades, as virtudes desse profissional que chega junto com o José Boto. Na verdade, ele chega a pedido de José Boto para ser o seu braço direito no dia a dia, lá no Ninho do Urubu, no Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de dar para as informações. Antes de mais nada, como tem muito palmeirense me acompanhando aqui no canal, ainda bem, embora eu fale na grande maioria de notícias do Flamengo, mas só para deixar registrado, pessoal, não tem chance da negociação envolvendo Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, Melá. O Paulinho já assinou com o Palmeiras. Os dois jogadores envolvidos na negociação, Patrick e Gabriel Menino, já fizeram exames no Atlético Mineiro. Tá tudo certo, tudo assinado. Vene, então por que o Palmeiras não anunciou ainda? Eu não tenho essa resposta. Só falta o Palmeiras anunciar. De repente eles estão esperando para definir o número de camisa, tem a possibilidade do Rony sair. Então, calma, torcedor palmeirense, calma. O Paulinho será jogador do Palmeiras em 2025. Inclusive, para mim, uma grande contratação do Palmeiras, embora as cifras sejam bem altas, né? 18 milhões de euros, mais 2 jogadores envolvidos nessa negociação. Vamos falar de Flamengo agora, porque o assunto Davi Luiz ainda rendeu nas últimas horas. Por quê? O novo VP de Comunicação e Marketing do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, acho que é assim que pronuncia, eu peço sempre desculpa, Ricardo, mas ele se pronunciou sobre esse assunto. Abre aspas. Pessoal, vou voltar a enfatizar algo que postei aqui há uma semana. O controle sobre a comunicação do Flamengo, inclusive das redes sociais oficiais e suas postagens, só será da nova gestão a partir do dia 2 de janeiro. Até lá, quem responde por qualquer coisa postada é a atual gestão. Completando, a comunicação de um desligamento nas redes sociais é sempre a última etapa, quando tudo que deveria ser comunicado entre as partes antes já o foi. Isso é básico. Quando a comunicação atropela esse processo, é importante entender por quê. O que Ricardo está querendo dizer aqui? Que não foi a gestão do BAP que divulgou nas redes sociais aquele adeus ao Davi Luiz. É isso que ele está querendo dizer. Eu procurei saber quem foi. Até agora ninguém sabe dizer. Leia-se que foi ainda a gestão Rodolfo Landim, porque o Landim é o presidente, querendo ou não, até o dia 31 desse mês. A partir do dia 1º é o BAP que senta na cadeira. Então o Ricardo se pronunciou, saiu em defesa do seu presidente, o BAP,
e fica essa confusão. A informação que eu tenho que amanhã, na entrevista coletiva do Boto, que ele vai estar ao lado do BAP, o Boto vai confirmar que o Davi Luiz foi comunicado sim da saída, que não ficou sabendo pelas redes sociais, que o empresário foi comunicado. Essa é a informação que eu tenho a acompanhar. Inclusive, José Boto será apresentado 1h da tarde, tá? Lá no CT Ninho do Urubu, vai conceder uma entrevista coletiva aos jornalistas junto com o presidente BAP. E, por falar em José Boto, ele já esteve no Ninho nesse domingo, chegou pela manhã bem cedo, foi conhecer as estruturas, as instalações, cada detalhe, cada salinha, e ele está impressionado pelo que ele encontrou lá no Ninho do Urubu. Ele disse, em entrevista à Flá TV, estou impressionado com as condições. Estão a nível europeu ou melhor do que há na Europa. Ninguém tem desculpa de não render aqui. Me impressionou no geral. Toda a conexão e enquadramento, tudo muito bonito, além de funcionar. E o BAP também falou à Flá TV. Uma satisfação dividir com um profissional do calibre do Boto uma estrutura que a gente sonhou há 20 anos e que nos últimos 5 anos nós melhoramos. Isso aqui, como dizia Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Acredito que com a experiência dele nós vamos aprender muito, afirmou o presidente BAP. E, gente, isso aqui não é discurso demagogo na frente de câmera, apenas, enfim, para um discurso bonitinho, para sair bem na fita com os torcedores. O Boto está impressionado. Conversei com pessoas que estiveram no CT Ninho do Urubu junto com o José Boto, e essas pessoas me falaram, Vene, o Boto não parava de elogiar. Ele falava, é incrível, é incrível, é incrível, olha isso, olha isso, olha isso. Porque assim, se a gente for parar e analisar, as estruturas do Flamengo é nível Europa mesmo, gente. Isso não é nenhum absurdo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que já foi ao CT Ninho do Urubu e já foi ao CT do Vasco. E essa amiga disse assim para mim, Vene, a diferença é absurda. O nível que o Flamengo tem lá, e todo mundo fala isso, não precisa do José Boto falar isso, não precisa essa minha amiga falar isso. Todo mundo sabe que a estrutura do CT Ninho do Urubu é um absurdo, é coisa de primeiro mundo, é nível Europa mesmo. E o Boto falou uma frase aqui que me chamou muita atenção, ninguém tem desculpa de não render aqui, e é isso. No Flamengo o jogador tem a melhor estrutura, salário em dia, ganha bem, mora no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, não é só no apelido, porque é uma cidade maravilhosa, disputa título, tem premiação boa, o jogador vai reclamar de quê? Então, José Boto, para mim, chegou muito bem. Vamos ver o que ele vai falar na entrevista coletiva nessa segunda-feira. E junto com José Boto vai chegar também Alfredo Almeida, profissional braço direito de José Boto, contratado pelo Flamengo a pedido do dirigente. Ele estava trabalhando lá no clube croata, junto com José Boto, e chega ao Flamengo também. Para buscar entender quem é esse profissional, esse primeiro reforço do Flamengo a pedido do José Boto, conversei com integrantes da comissão técnica do Coimbra, de Minas Gerais, que trabalharam com Alfredo Almeida, que será o assistente de José Boto no Flamengo, para saber como ele é no dia a dia, suas características, virtudes. E o que eu mais ouvi e li também, porque eu conversei com essas pessoas também por WhatsApp, é que Alfredo é um profissional muito exigente no dia a dia, chato, rigoroso. No Coimbra, ele trabalhou como diretor do Benfica de Portugal, porque os clubes são parceiros, e Alfredo não tolera atraso, seja de atleta, seja membro de comissão técnica, no treino, no dia a dia, e tem boa comunicação com todas as pessoas envolvidas no processo, no dia a dia. Outro ponto positivo do Alfredo é querer saber tudo o que acontece no departamento médico. Ele é chato com isso, exigente com isso. Diariamente busca e exige evolução dos atletas machucados, fiscalizando tempo de recuperação, com visitas diárias no departamento médico. E aí sobrou muito mais para a direção do BAP, que vai assumir no dia 1º de janeiro, do que a direção do Landim, que ainda está na presidência e sai agora no dia 31. Ele deu um tiro certeiro para atingir o BAP e a sua diretoria. O Davi Luiz, gente boa, cara excepcional, um ser humano espetacular. Todo mundo que convive com o Davi Luiz elogia o Davi, grande profissional, com uma carreira brilhante. Teve uma trajetória no Flamengo
em que conquistou títulos importantes e foi muito bem em 2022, 2023, 2024 mais ou menos. Mas o Davi Luiz, com todo respeito, de birra, de bico, porque não ficou no Flamengo. Ah, não ligaram para mim. Sinceramente, cara, o Davi Luiz é muito maior do que tudo isso. O Davi Luiz é um nome, tem uma trajetória, é um cara respeitado, é um cara que fez uma passagem brilhante no futebol europeu. O Davi Luiz é muito maior do que isso para ele ficar de biquinho e de birra porque ninguém ligou para ele para comunicar que ele não teria o contrato renovado. Até porque, segundo pessoas da nova diretoria do Flamengo, o empresário dele foi comunicado. Empresário dele, que ele mesmo disse o seguinte: olha, eu só vou falar com ele em janeiro. Não me procura, não enche o meu saco, que eu quero curtir as férias com a família. Segundo o pessoal do Flamengo, o empresário do Davi Luiz já estava ciente do fato: olha, nós não vamos renovar o contrato com o Davi. Aí o Davi, sabe quando você perde alguma coisa? Você perde uma namorada, você fica de bico com alguém e você fala, não fez o que eu queria, me prejudicou, vou dar uma sacaneada, vou dar uma estocada ali, vou jogar lenha na fogueira. Foi exatamente o que fez o Davi Luiz. Ele falou, estou indo embora, não vão renovar o meu contrato? Beleza, vou para a mídia, vou para a imprensa, vou falar que ninguém me ligou, e aí tudo o que acontece no Flamengo, e o Davi Luiz sabe muito bem disso, ganha uma repercussão enorme. E aí o Davi Luiz fica como vítima da história e sai por cima do Flamengo. Não que ele tivesse saído por baixo. Ele não saiu por baixo, porque é um direito do clube não querer renovar com ele. Poderiam ter ligado diretamente para ele e comunicado? Poderiam. É verdade, poderiam. Mas não fizeram. Falaram com o empresário dele, que deveria ou teria que ter comunicado ao Davi Luiz. Pelo visto, não falou nada. Mas ele não saiu por baixo do Flamengo. Mas ele, ficou incomodado, porque ele gostaria de permanecer no Flamengo, que hoje é uma equipe de ponta no continente americano. É o time que tem um faturamento bilionário, é um time que entra ano, sai ano, ele sempre está forte disputando títulos. O Davi adoraria continuar no Flamengo, porque sabe que não terá em outro clube, provavelmente, as condições que ele tem no Flamengo. Condições de trabalho, condições salariais e tal, condição de levantar taça, ser campeão, vai ser difícil, né? Pode até ter, mas vai ser difícil. Então ele ficou pistola com isso e jogou para a galera. Falou para a nação, como ele mesmo disse no vídeo publicado nas redes sociais. E causou um tumulto. Causou um tumulto. Que hoje, nas redes sociais, a torcida saiu atacando. Já a nova direção, que nem assumiu o clube ainda, vai assumir no dia 1º de janeiro e está fazendo o processo de transição. Diretoria amadora, o amadorismo continua, mais uma vez o Flamengo sendo Flamengo, não respeitando os profissionais, são coisas que a gente viu, leu e ouviu a partir do momento da declaração do Davi Luiz. Ele não tinha necessidade de fazer isso, sinceramente. E com isso que ele fez, além de jogar a torcida contra quem não quis renovar o contrato com ele, que tem esse direito de não querer renovar, ele também ganha mídia, fica na mídia e abre ainda mais valorização no mercado, porque ele é um cara que está sendo muito falado. Quanto mais você aparece, mais você
se valoriza. Né? Então, o Davi, ele não precisa disso, porque ele é o Davi Luiz, mas ele fica em evidência na mídia. Para alguém que, nesse momento, está procurando um novo clube, isso aí é uma estratégia interessante. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. O Davi Luiz não precisava fazer isso. Não tinha necessidade. Ele, de birra, porque não quiseram renovar o contrato dele, jogou a nação contra a diretoria. Pode ser a atual ou a que vem por aí. Mas jogou a galera contra, né, aqueles que dirigem o clube. Foi isso. E aí, para isso que o Davi Luiz fez, eu acho que cabe a vinheta. Ô, Davi Luiz! Ô, Davi! A necessidade? Tinha necessidade, gente? Não tinha, né? Por incrível que pareça, ele não precisa disso. Mas ele quis aparecer. Renovaram o contrato comigo, não me ligaram e tal. Tem coisas que a gente não precisa externar, a não ser que tenha algum outro objetivo. Né? Não precisa externar. A não ser que você tenha alguma estratégia, algum objetivo. E o Davi Luiz, que é um cara nota 1000, uma pessoa sensacional, um grande profissional, realmente eu acho que ele nessa daí pisou na bola. Não havia necessidade. Ah, não vai renovar o contrato comigo, não? Tá bom. Vou jogar uma gasolina aqui na fogueira. Que se dane. E aí, sabe como é que é, né, gente? Flamengo. Aí começou. Amadorismo e tal. Aquela coisa toda. Não respeita ninguém. Eu acho que não tinha necessidade. Terminou o ciclo, a carreira seguirá. Se ele quiser, a carreira seguirá. E com destaque. Boa sorte para o Davi Luiz. Né? Tem coisas na vida que a gente acaba passando por cima, não fala, deixa para lá, não vale a pena. Se ele falou isso, ele quis alguma repercussão. Qual seria o objetivo dele? Né? Muito bem. Discordo de você, João, deveriam ter avisado ele como forma de respeito ao atleta. Perfeitamente. Só que nós temos, Giovanni, que lembrar o seguinte: há uma transição de diretoria, uma está saindo, a outra está chegando, não é uma transição fácil. E essa direção que está chegando diz que o empresário dele foi comunicado: olha, nós não vamos falar, nós não vamos renovar o contrato da Davi Luiz, por gentileza, vocês estão comunicados. O staff do jogador. Né? Eu também acho que poderia ter ligado para o Davi. Davi, muito obrigado por tudo, hein? Valeu, cara. Mas não fizeram isso. Falaram para o empresário dele. Agora, o meu questionamento é o seguinte: por que ele fez isso publicamente, falou isso publicamente? O que ele ganha com isso? Eu vou pegar o vídeo da Flá TV para você acompanhar com a gente. Olha aqui. Vídeo da Flá TV. Vou compartilhar agora. Olha aqui, ó. José Boto, novo técnico do Flamengo, veio ao Ninho do Urubu pela primeira vez Flá TV. e conheceu a moderna estrutura do CT George Elal, ao lado do nosso presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. E como não poderia ser diferente, o dirigente português ficou impressionado. Ambos falaram com a Flá TV. Se liga só. Boa. Manda aí. Ô, Nuninho. Bem-vindo à casa agora.
O diretor do CT, Leandro Leme, auxiliou na apresentação. Encarnado. Além disso, Boto teve a trajetória consolidada na Europa por trabalhos como dirigente no Shakhtar da Ucrânia, no PAOK da Grécia e no Osijek da Croácia, onde estava até a última semana. Estou impressionado com as condições. Ó, Isto é a nível europeu ou melhor que há na Europa. olha aí. Portanto, ninguém tem desculpa de não render aqui. E a sua expectativa para, de fato, começar os trabalhos por aqui? Já tem alguns planos em mente? E também, qual parte te impressionou mais aqui, dá para dizer? Algum lugar específico? Não, o geral impressionou-me. Não há nada assim que me tenha impressionado mais, mas toda a conexão, todo o enquadramento é muito bonito, além de funcional, e como digo, não fica a dever nada ou melhor que há na Europa. Enorme satisfação a gente está dividindo com um profissional do calibre do Boto, uma estrutura que a gente sonhou durante 20 anos e que nos últimos 5 anos nós implementamos, desenvolvemos, melhoramos. Aqui, como já dizia Raul Seixas, não é uma metamorfose ambulante. Eu acredito que o tanto que a gente fez até agora, que nos enche de orgulho, e mais com a experiência do profissional do calibre do Boto, nós vamos aprender muito e vamos por mais. Muito bem. Aí, portanto, a matéria da Flá TV, um abraço aos companheiros lá da Flá TV, mostrando a ida do Boto ao CT Ninho do Urubu. Olha, realmente, quem conhece fica impressionado. É uma estrutura de primeiro mundo e ele deu ali declarações curtas, contundentes e importantes. Ele falou, é um equipamento em nível europeu ou até melhor do que muitos que temos na Europa, importante. E aí, na segunda, ele fala o seguinte, não há desculpa para ninguém render aqui com um equipamento desse, com um CT desse, com uma estrutura dessa. Isso aí já mostra o posicionamento do cara. Palavras firmes, curtas, objetivas e verdadeiras. O Flamengo realmente tem condições de trabalho excepcionais. É por isso que os caras ficam chateados quando saem do Flamengo, né, gente? Além de jogar no Flamengo, tudo que representa isso, a estrutura, o que o Flamengo oferece hoje, o salário, a possibilidade de ser campeão. Pô, então é por isso que a galera fica na bronca quando sai do Flamengo. Mas o José Boto chegou e ele apresentou ali as suas opiniões sobre a estrutura ao lado do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. E aí está muita gente, né, perguntando, né, sobre contratações e tal, né? Vamos aguardar, minha gente. Vamos aguardar. As informações estão chegando, se falam aí de muitos nomes. Agora o nome de Alan Minda, o nome do Firmino está aí no mercado. E é isso. É aguardar. O Flamengo já tem um grande elenco, o elenco com mais opções do futebol da América do Sul, na minha opinião, e irá fazer contratações ali pontuais. Mas essa foi a chegada do Boto hoje ao Ninho do Urubu, e nesta segunda, 13h, ele dará uma entrevista coletiva. Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. O que eu sei é que o Firmino é um jogador que interessa ao Flamengo. Agora, se ele virá
para o Flamengo, eu não tenho essa informação. Ele pertence ao Al Ahly da Arábia Saudita, tem contrato até junho de 2026, ganha um salário altíssimo. Agora, o treinador já falou lá que se ele quiser sair não tem problema, e em relação a ele vir, teria que se ajustar às condições financeiras aqui do clube, mas seriam condições excepcionais para o futebol da América do Sul, entretanto, muito abaixo daquilo que ele recebe lá. Se ele tiver a fim de vir nessas condições, eu acho que pode dar negócio. Leno, e o Pulgar fica? Olha, tem contrato e ele mesmo já desmentiu aí essa informação de que estaria insatisfeito, que quer sair. Ele só sairá se aparecer algo enorme, uma proposta muito grande, muito boa para ele, para o clube. Senão, ele tem contrato até o final de 2025 e deverá permanecer. Tem muita gente aqui que não quer o Firmino, não. Hein? Fala, Firmino não, nada de Firmino e tal. É isso. Galera, como seu maior rival, e o Flamengo tem o Botafogo como um rival histórico, como é o Vasco e também o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Então, perder logo no início não é legal, não. E o Botafogo entra em desvantagem, porque o Flamengo tem já uma base forte montada, terá uma sequência de trabalho do treinador Felipe Luiz. Agora sob nova direção, o Boto chegou. Mas o trabalho do Flamengo está alinhado e tem uma sequência. O Botafogo tem essa quebra com a saída do Arthur Jorge e pode perder alguns jogadores. Então, para o Botafogo isso é perigoso. E outra, logo depois da Supercopa do Brasil, o Botafogo tem a Recopa Sul-Americana. O Botafogo pode conquistar mais um título internacional. O Botafogo terá o Racing pela frente. Confronto Brasil e Argentina. O Botafogo que ganhou a Copa Conmebol no Maracanã em 1993, em cima do Peñarol, ele pode ser campeão internacional de novo dentro do Maracanã, contra o Racing. Mas a saída do Arthur Jorge dá uma quebrada nisso aí. Abala a confiança. Cria uma expectativa. E aí? Quem vai ser o novo treinador? Como é que vai ser o trabalho do novo treinador? Vai dar certo? Porque, convenhamos aqui, repetir o que o Arthur Jorge fez é muito difícil, gente. Vamos falar também da chegada do Zé Boto aí no Flamengo. Tem jogador do Flamengo com alvo aí de time europeu e é jogador que a torcida quer que saia. Pois é, a torcida vai dar graças a Deus se der certo essa negociação. O José Boto já estaria cuidando, né? Então tem bastante coisa aí pra gente conversar. Tá tendo de economia por mês, né? Mas aí vai entrar outros, vai ganhar bem também, né? E vai manter essa folha alta aí, até porque o Flamengo é time grande, né, velho? Tem que manter o nível, né? Não adianta, né? E jogador do Flamengo que pode estar de saída aí é o Alan, né? Segundo informações do fla.mundodabola.com, né? Diz que interesse no futebol mexicano, né? Ele estaria agora também na mira de equipe francesa liderada pelo Sampaoli. Sampaoli que conhece o Alan, que é o Alan, né? E segundo isso, o portal RTI Esportes, né? E o time lá da França que quer o Alan é o Rennes, né? Que quer contar com o Alan em um empréstimo de 6 meses só. Ou seja, até julho, fim da temporada europeia, né? Só que aí é o seguinte, né? O José Boto, que já chegou no Flamengo, soube do negócio e barrou todas as tratativas iniciais que procurava tentar o empréstimo de Alan de forma gratuita. Mas aí também vai tomar banho, né? Vai pra PQP, gratuito o cacete. Empresta jogador grátis pra nós aqui. Ele não quer emprestar, né? Então, assim, o José Boto entende que o Flamengo seja pago por esse negócio. É óbvio, né? Lembrando que o Alan foi contratado por 8,2 milhões de euros, né? 43 milhões de reais em 2023. E a ideia do Flamengo, do José Boto, é negociar em definitivo, né, cara? E o Boto pensa em colocar uma cláusula de compra obrigatória nesse negócio do empréstimo com o Rennes lá. Baseado em número de partidas do atleta, estipulado em 50%, né? E o Rennes teria pensado numa contraproposta, enquanto já com o aval do Sampaoli, que trabalhou com o Alan no Flamengo, como, né, também no Atlético Mineiro, né? Então,
o Flamengo está tentando recuperar o valor investido. É bastante, vai ser difícil, porque o Alan, 8,2 milhões de euros, eu acho que ele não vale mais isso não, tá? Pela temporada ruim que teve no Flamengo aí, eu acho difícil. Mas vai tentar, né? Numa dessa, o Sampaoli quer, tá lá porque quer. Então vai, Sampaoli, toma! O Boto chegou no Flamengo, visitou lá o CT do Ninho do Urubu, né? Segundo as reportagens de tudo quanto é site aí, né? Coluna do Fla, tudo que eu vi, todo mundo, né? Torcida do Flamengo e tal, que é o seguinte, né? Os principais jornais de Portugal, como a Bola e a Record, cobriram aí a chegada do José Boto ao Flamengo, né? Desde o anúncio oficial que ele fez, que o BAP fez do José Boto, né? Aí, cara, todos os veículos destacaram o entusiasmo do Boto ao mencionar que ele ficou aí impressionado com a infraestrutura do Flamengo, afirmando que é superior a alguns times europeus. Mas todo mundo sabe, né? Porque a gente tá no Brasil que não presta, né, velho? Nós temos estrutura aqui também. Futebol nosso é rico também, né? Só não é que nem na Europa, porque lá tem particularidades lá que fazem que eles fiquem um pouco melhor, né? Segundo eles, a palavra deles, estou impressionado com as condições. Tem nível superior, nível europeu ou melhor que na Europa. Portanto, ninguém tem desculpa de não render aqui. Não, o geral é que me impressionou. Não há nada que tenha me impressionado mais. Mas toda a conexão, o enquadramento é muito bonito. Não deve nada que os da Europa. Tá pensando o quê? Isso que eu falo, né, cara? A gente acha que no Brasil, porque é no Brasil, que na Europa é tudo melhor. A gente já vê pelo salário dos jogadores, cara. Essa do Abel, de o Sport não querer contratar o Abel Ferreira por causa do salário dele, é um indício de que nós não estamos tão atrás assim, cara. O Brasilzão aí é um país mais rico do mundo. Ele pode não ser um país de gente rica, mas quem é rico no Brasil, porra, é bom pra caramba. E o Flamengo é um clube rico, então o Flamengo é bom, tem tudo, tem estrutura, tem, né, surpreende os caras, porque de repente, sei lá que os caras pensam da gente aqui. Pensam que nós somos tudo na selva, né? O cara pensa que vão pro Brasil, vão lá na Amazônia, lá, né? Nada, meu, aqui tem cidade, tem tudo, tem estrutura. É um país rico, um país não é totalmente desenvolvido, mas até por questões que a gente, é coisa de política aqui, né? Mas é um país muito bom, cara, né? Quem tem dinheiro no Brasil, quem tem dinheiro é melhor que o primeiro mundo até, cara. Vamos falar bem a verdade, né? O rico aqui no Brasil, acho que vive melhor do que o rico da Europa, na minha opinião, né? Pelo menos que parece, né? Pelo que tem aqui no Brasil, pela beleza do país, né? Aqui é maravilhoso, cara. E a gente não dá muito valor nisso. A gente acha que o Brasil é pior do que todo mundo. Não é nem por aí. Eu conversei eu na minha carreira de gerente de compras, eu atendia muita gente, né? Cara da Europa também, cara que vendia azeite lá onde eu trabalhava. Os caras vieram da Europa, vêm de Portugal, um cara que morava em Dubai, ele falando pra mim, cara, o Brasil é maravilhoso. Você pensa que é só no Brasil que tem bandidagem, que tem coisa errada? Nada, na Europa tem, só que a Europa esconde, e vocês não escondem. Essa que é a diferença, né? Então daí o europeu vem aqui achando que aqui é só mato, que é só bandidagem, que é só mulher pelada. Chega aqui, não é, né, mano? Aí se surpreende. Aí chega num Flamengo, chega num Palmeiras, o cara fica impressionado. Porra, tem que parar com essa mania de vira-lata nossa aí. E outra, nosso futebol, eu acho que o nosso futebol ainda é o melhor do mundo, cara. Nós só não estamos administrando bem nossos jogadores e o nosso futebol. Essa que é a verdade, tá? Porque nós perdemos achando que na Europa é melhor, mas se você pegar os times da Europa, pega um time da Premier League lá, quantos ingleses tem, por exemplo, no Manchester City, e quantos estrangeiros tem no Manchester City? Eu acho que mais da metade é estrangeiro, velho. Entendeu? Aí até eu, né, mano? Pega o melhor time, os melhores jogadores de cada país lá, faça um timaço lá, o Real faz igual, todo mundo faz igual, velho, a competição vai ficar alto nível, né? Aqui a gente não consegue fazer isso, né? Não tem como. Complicado. Temos que... Porque aquele negócio, né? O cara, como eles conseguiram fortalecer os campeonatos dele lá, o cara faz lá um passaporte de qualquer um dos países lá que ele é descendente, porque lá é um mundo... A humanidade que começou a desenvolver a partir de lá, praticamente, né? Da Europa que conquistou o mundo. Aí, por exemplo, tem descendente de europeu em tudo quanto é lugar no mundo. Aí, cara, o cara faz um passaporte europeu lá de qualquer um dos países lá, pronto, é europeu também. Aí pode jogar em qualquer time. Tem que fazer alguma coisa aqui pra gente fazer aqui no Brasil, né? Não, venha pra cá.
Quer jogar bola aqui? A gente dá um passaporte brasileiro pra você, você pode jogar bola aqui. Eu acho que tem que fazer isso, cara. Vai ser tonto. Não, tem que jogar assim também, já que os caras fazem assim, e fortalecer nosso futebol. Porque pelo que a gente viu, salário não é o grande problema. Salário não é o problema. Pelo salário que os times estão pagando aqui. Ah, mas o Corinthians, não sei quem tá quebrado, tá pagando coisa fora da realidade. Corinthians, São Paulo, talvez, Palmeiras, Flamengo, times que são estruturados, estão pagando bem. Pode pagar bem. Ou seja, sem estruturar também os outros, da maneira correta, né, certinho, fair play financeiro, vai poder fazer também, vai poder pagar bem também, melhor do que muitos times da Europa. Pararam para pensar nisso? Na minha opinião é isso, né? Não sei se eu estou errado aqui, estou falando besteira, coloca no comentário. Galera, o Pogba é oferecido agora ao Flamengo e o clube toma a decisão sobre o acordo. Isso porque, como vocês viram, né, ultimamente estava sendo falado que o Pogba, iria para o Corinthians, né, isso? Só que o Pogba, recusou a proposta do Corinthians de 3,5 milhões, né, para ir para o Corinthians. Então, ao tomar essa decisão, ele volta a ficar, né, na mira do Flamengo, e o retorno aos gramados, isso mesmo. O Flamengo é mais um clube ligado ao nome de Paulo Pogba. No futebol brasileiro, o atleta francês surge como um grande sonho para o Corinthians em 2025, porém, o Pogba, já não quer porque não gostou ali do valor que foi oferecido, né? Suspenso do futebol, o talentoso meio-campista está perto de ser liberado para voltar aos treinos, né? E além disso, em março o jogador já estará apto a atuar novamente por um time profissional. Então, dessa forma, ele teria ali a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro, né? E apesar dos rumores em relação ao Corinthians, ele acabou recusando, né? Pogba teria sido oferecido ao Flamengo, né? E na época tinha sido recusado, porém agora ele volta a ser alvo do Flamengo, gente. E aí, o que vocês acham, né? Conta pra mim aí qual a opinião de vocês. Vocês, né, concordam em Pogba vir para o Flamengo? Gente. Aí, nação, o que vocês acharam disso, dessa novidade? Será que esse reforço vai se encaixar no nome e atender às expectativas ali do Felipe Luiz? E o futuro de David Luiz? Como vocês veem essa situação? Ele chegou a falar, né, que não foi comunicado. Será que foi por birra mesmo, porque ele queria ficar no Flamengo e se sentiu desrespeitado? Dá a opinião de vocês. Esse é um bom debate para vocês comentar aí, né? Comenta aí. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, né? Ativar ali o sininho das notificações. E claro, gente, lembrando que a gente deixar, né, os créditos para Vene Casagrande, João Guilherme, né? Também o Frazoeiro e o Paparazzo. E claro, a Flá TV, né, gente? Que a gente não pode esquecer. E também deixa o palmeirense falar. Agradecemos aí o apoio desses jornalistas maravilhosos. Obrigado por vocês ficarem comigo até o final. Até o próximo vídeo.